Olá, galera do canal Química em 12. Hoje a gente começa mais um playlist, tá? De uma matéria básica que dá suporte para muitas outras e vamos ver isso em 12 minutos. Francis, o que esse playlist vai tratar? Vou te mostrar aqui, ó, substâncias puras, misturas, ok? Isso aqui é base para muita coisa, você vai entender muito bem com essa parte básica, tá? Muito bem, galera, então o que nos interessa agora? Conceituar algumas coisinhas rápidas, tá? Eu queria te falar, por exemplo, o seguinte, tirar a tua dúvida, né? Substância pura. Quando que eu tenho uma substância pura? Vamos pensar num exemplo primeiro. Que tal água, tá? Água super conhecida, né? Tranquila de entender. Então eu tenho ali água, tá? Eu tenho uma substância pura. Primeiro, eu tenho só um tipo de molécula naquele recipiente. Eu tenho só uma espécie química, né? Um tipo de combinação de átomos. Tudo isso caracteriza que eu tenho um tipo apenas de substância. Eu tenho uma substância pura, tá? E as características, elas são muito bem definidas. Por exemplo, água nunca vai ter odor, água nunca vai ter sabor, nunca vai ter cor. Então são características constantes e muito bem definidas. Só que se você parar para pensar, e você vai concordar comigo, tá? Essas características que são próprias, né, são bem definidas, elas não são muito permissivas, tá? Para que eu, na verdade, as utilize e defina que ali é água pura. Vou dar um exemplo. Eu provo aquele conteúdo ali. Pessoal, e se eu não sei o que é e estou provando uma coisa agressiva? Então eu estou me arriscando. Segundo, tá? Eu provo e é água. Mas se você tomar água mineral, você não percebe que tem minerais. Então nós não somos tão eficientes assim, né, a nosso paladar, nosso olfato, para testar a pureza de uma substância. Então, o que a gente pode testar naquela amostra, tá? Ponto de fusão e ebulição. Se o ponto de fusão e ebulição for uma temperatura constante, matou, eu tenho uma substância pura. Mas reparem, tanto a fusão quanto a ebulição devem ser a uma temperatura constante. Assim eu não estou me arriscando e estou tendo uma certeza da pureza da minha substância, tá? Ponto de fusão e ebulição constante. Enquanto o gelo derrete, se for água pura, vai derreter a 0 graus Celsius e não vai oscilar. Enquanto a água entra em ebulição, vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, tá? E não vai oscilar. Entendeu? Perfeito? Então assim você tem certeza que ele é água pura, tá? E isso vale para qualquer substância, né? Francis, mas então o álcool puro também tem fusão e ebulição constante? Todas as substâncias, se forem puras, sim, valores constantes, tá? Tá. E se eu tiver uma mistura? Bom, agora a gente vai no contraponto, né? Se eu tiver uma mistura, você pode pensar agora em N exemplos. Eu vou pegar aqui água e óleo, tá? Ou poderia ser água e açúcar. Ou então pode ser gasolina e álcool, né? Pode ser, então, água e sal. Então você tem N exemplos possíveis, tá? O que acontece, galera? Se eu tenho mais de uma espécie química no mesmo recipiente, eu tenho uma mistura. E olha só, eu vou ter uma variação na fusão e ou na ebulição. Então, toda mistura, ok, que vai ser formada por duas ou mais substâncias puras, duas ou mais espécies químicas ali dentro, água, ponto de ebulição 100. Água e sal, certeza, não é mais 100, tá? E você não vai ter mais um ponto, você vai ter um intervalo. Fechou? Substância pura e mistura. Dentro das puras, eu quero agora fazer uma subdivisão, uma classificação. Acompanhe, tá? Se uma substância for pura, ela pode ser simples. Isso é, um único elemento químico. Se ela for uma substância pura, ela pode ser simples, tá? Um único elemento, só o ferro, só o oxigênio, só o ozônio, ok? Só o enxofre. Francis, mas tem 2 átomos, 3 átomos, 8 átomos, não importa. Tendo um único elemento, eu tenho uma substância pura e simples. Ela é simples. E o contraponto é o seguinte, né? Se eu tenho uma substância composta, eu vou ter 2 ou mais elementos químicos. 2 ou mais elementos, tá? O óxido ferroso tem ferro e oxigênio, tá? Água tem hidrogênio com oxigênio. Glicose tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Então uma substância composta ela vai ter 2 ou mais elementos. E agora me dá um medo gigantesco, tá? Que é o seguinte, sabe que muita gente fala? Que água é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. Não, pessoal. Água é uma combinação de hidrogênio com oxigênio, tá? Falam que glicose é uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não, glicose é uma combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio. Pegou? Legal? Então, galera, é uma substância apenas, então eu não posso chamar de mistura, só que é uma substância composta, tá? É uma substância não mistura, é uma substância composta por mais de um elemento, né? Muito bem?
Como eu não posso falar assim, ó, petróleo é uma substância composta. Pessoal, o petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. O ar que você respira, ele é uma substância composta. O ar que você respira, ele é uma mistura de vários gases. O granito é uma mistura, tá? Você pega o álcool hidratado, é uma mistura. A gasolina é uma mistura. Olha quanto exemplo, eu tenho medo que você confunda com substância composta. Pegou legal, tá? Então, uma única substância pode ser simples ou composta. Definido, legal, certinho, tá? Agora, eu queria definir mais duas coisas. O que é um sistema, tá? Sistema, o que é um sistema? Bom, galerinha, eu posso definir da seguinte maneira. É uma porção limitada de matéria que está sendo estudada. Uma porção limitada, tá? Vamos pegar um exemplo? Olha só, reconhece isso, né? Eu tenho um copinho com água aqui, tá? Um copo com água. Água pura, pura, pura. Se eu tenho água e apenas água, eu tenho então uma substância pura. Esse é um sistema contendo água. Fechou? É um sistema contendo água. Agora, ali à direita, eu tenho água e óleo, certo? Aqui eu vou ter água e óleo. Se eu tenho, então, ali água e óleo, eu tenho uma mistura. Só que eu posso continuar chamando de sistema. Então, pessoal, eu posso ter sistemas puros, contendo, claro, uma única substância, e sistemas impuros, tá? Contendo duas ou mais. Sistema é qualquer porção de matéria que você está analisando. Uma barrinha de chocolate é um sistema. Um copo com álcool é um sistema. Tá? A tua caneta que você está segurando agora ali é um sistema. O teu caderno é um sistema. O teu corpo também é. E daí por diante, tá? Milhares, milhões de exemplos, né? Tanto que eu posso... Olha que frase legal eu vou te falar agora. Você vai guardar com muito carinho. Toda mistura é um sistema. Pegou? Toda mistura é um sistema. Porém, nem todo sistema é uma mistura. Toda mistura é um sistema. Nem todo sistema é uma mistura. Olha que frase legal, tá? Por exemplo, água e gelo. Se eu boto uma pedrinha de gelo aqui, pessoal, o que acontece? Eu continuo tendo um sistema. Tá? É um sistema, mas continua sendo puro, não é mistura, porque é água e água, né? É água e gelo. Pegou legal? Então toda mistura é um sistema, nem todo sistema é uma mistura. E aí o teu sistema, seja ele puro ou não, tá? Ele vai apresentar fases. Fase. O que é uma fase? Fase vem a ser então uma região uniforme daquele sistema. Ok? Fase é uma região uniforme física e quimicamente, perfeito? Você pega, por exemplo, essa proveta com vários líquidos. Pessoal, aqui eu tenho várias fases, porque eu vejo vários aspectos, várias cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores, não é isso que você vê comigo? 6 cores? Então eu tenho 6 fases ali dentro, tá? Isso aqui é um sistema com 6 fases. Cada fase dessa apresenta as suas próprias propriedades, tá? Suas próprias características. Cada fase aqui tem a sua densidade, tanto que é o empilhamento, né, das substâncias, tá? Cada fase aqui apresenta seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, então fase é uniforme física e quimicamente. Tanto que se eu pegar uma mesma fase, nem que eu pegue duas amostras A e B. Pessoal, o ponto de fusão da amostra A é igual da amostra B. Tá? O ponto de ebulição da amostra A é igual da amostra B, porque eu estou dentro da mesma fase. Agora, se eu pego uma amostra C e meço o ponto de fusão ou ebulição, não bate com a amostra A e B. É outra fase, são outras características. Top, né? Legal pra caramba. Muito bem, galera. Então, substância pura, ponto de fusão e ebulição constante. Mistura, ponto de fusão e ebulição variáveis. Um sistema, tá? É uma porção limitada de matéria e fase é uma região uniforme desse sistema. E agora vamos adiante. Vamos lá. Pessoal, temos dois tipos de sistemas segundo um ponto de vista, tá? Ou o meu sistema ele é homogêneo, ou então ele é heterogêneo. Homogêneo ou heterogêneo? Um sistema homogêneo, ok? Homo te lembra de igualdade, não é isso? Uniforme, né? E hétero, diferente, tá? Então, homogêneo, um sistema uniforme, e heterogêneo, um sistema descontínuo. Essa que é a grande ideia, perfeito? Então, ó, apresenta uma única fase, esse é homogêneo, um único aspecto, né? Ele vai ser uniforme em toda a sua extensão, certo? Física e quimicamente. Você pega ali, né, a água. A água, ela é uniforme, incolor do começo ao fim.
O álcool também, tá? O álcool hidratado, que é álcool e água, é uniforme do começo ao fim, então é homogêneo, uma fase apenas, né? Ar atmosférico filtrado, são quantos gases que eu estou respirando agora e eu não vejo onde é que está um, onde é que está outro, tá? Muito bem. Você pega o petróleo, são diversos hidrocarbonetos, muito bem, completamente misturados, né? Já um sistema heterogêneo, você vai ter então ali um sistema descontínuo, duas ou mais fases, tá? Você pega água e gelo, não chame isso de mistura heterogênea, chame de sistema heterogêneo, porque é água e água. Então tem um sistema heterogêneo. Água e areia, eu posso chamar tanto de sistema quanto de mistura heterogênea, né? Sal mais açúcar. Ah, são dois sólidos branquinhos parecidos. Sim, mas eu vejo sal diferente do açúcar, tá? Então há uma diferença sim, sistema heterogêneo. E agora a prova real de que tudo deu certo, que você entendeu perfeitamente essa aula em 12 minutos, tá? Agora, eu vou trazer aqui um recipiente, perfeito? E aqui eu vou montar um sistema. Né? Mistura ou pura, né? Eu ainda vou decidir, ainda vou ver o que eu vou fazer, mas eu vou ter um sistema aqui dentro, perfeito? Vou fazer uma mistura. Bom, então vamos ver, vou ter que ter mais de uma espécie química para isso, tá? Aí eu vou colocar água aqui dentro, tá? Colocamos então água, né? Até um certo ponto desse frasco, temos ali um aspecto, uma fase. Água, né? Eu adiciono álcool ali dentro, beleza? Então vamos colocar álcool. Pronto, né? Ó, alguns ml de álcool foram lá para dentro. O que acontece, galera? Não modificou o meu sistema no sentido de cores, de fases, né? Muito bem. Eu agora vou colocar gelo ali dentro. Pronto, colocamos duas pedrinhas de gelo. Legal, né? Muito bem. O que a gente pode adicionar agora? Eu vou adicionar areia. Vamos colocar areia então, tá? Coloco areia e ela vai diretamente para o fundo. Tá aqui a minha areia. Muito. Sal. Vamos adicionar sal, né? Pego então ali um pouco de sal, coloco uns gramas ali dentro e muito bem. E agora, galera, a grande dúvida é o seguinte: mistura ou substância pura? Claro demais, óbvio demais, é uma mistura. Por quê? Duas espécies químicas ou mais ali, né? Muito bem. Quantas fases e quantos componentes eu tenho aqui, tá? Quantas fases e quantas substâncias? Vamos às fases, vamos às fases. Nós temos então aqui a fase gelo. Eu tô vendo o gelo, claramente. Então ele vai contar como um aspecto, como uma fase. Eu tô vendo a areia, claramente também. Então eu tô contando já duas fases. E aqui, pessoal, eu tenho então entre o gelo, que é pouco denso, né? E a areia, que é muito densa, eu tô vendo então aqui, tá? A fase aquosa. Eu tô vendo ali a fase aquosa. O que tem aqui? Água, álcool e sal. Sal e álcool estão perfeitamente dissolvidos na água, formando apenas uma única fase. Então, galerinha, aqui dentro temos três fases. A fase gelo, areia e a fase aquosa, né? E temos quantos componentes? Água, álcool, gelo, ok? Não posso contar o gelo porque eu já contei água. Então, água, álcool, areia e sal. Temos 3 fases e 4 componentes. 3 fases e 4 componentes. O gelo, por exemplo, ele conta como uma fase a mais, mas não como um componente a mais. Pegou? Legal, né? Que matéria básica. Avisa a galera, te inscreve no canal, ativa o sininho, ok? E até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.